Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a segundo-tenente do Exército, Nívia de Matos Góes Vieira. Nascida em Sorocaba no dia 5 de novembro de 1981, Tenente Nívia é casada com André Paes de Almeida. Graduada em Medicina Veterinária em 2005, com mestrado em Oftalmologia Veterinária, concluído em 2009. Ela atuou em Ourinhos por um ano em clínica, mas sentiu a necessidade de uma especialização, optando por fazer oftalmologia em Botucatu. Entre 2009 e 2010, clinicou em Sorocaba em várias clínicas, ingressando no Exército Brasileiro em 2011, onde está até hoje. Paralelamente ao Exército, ainda consegue tempo para atender em clínicas de Sorocaba. Tenente Nívia, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Obrigada, muito obrigada. Nívia, já chama a atenção do telespectador, você, nova ainda, veterinária, começou a fazer o curso, ainda civil, e hoje está militar. Como foi esse processo, hein? Bom, foi uma surpresa para mim também. Assim como muitos veterinários, né? A gente não sabe que existe a possibilidade de um veterinário ingressar na vida militar. Existem referências assim, né? Na faculdade você estuda, mas você está fazendo exatamente aquilo lá, né? A gente tem uma disciplina chamada Introdução à Medicina Veterinária que fala onde os veterinários podem atuar, quais segmentos, né? Mas dificilmente fala do militarismo. E eu posso dizer que não é só na minha faculdade, porque muitos colegas veterinários que não estudaram na mesma instituição também ficaram surpresos quando descobriram que eu me tornei militar, né? Próprios colegas de classe, de turma. Mas eu fiquei sabendo por causa de um amigo que era engenheiro da Marinha e falou: ô Nívia, por que você não vai lá e também presta concurso e entra lá No primeiro momento ele estava sugerindo para que você fosse para a Marinha, né? No primeiro momento ele sugeriu você já estranhou, lá, né? Exatamente, porque ele era de lá e ele falou, mas o que eu vou fazer na Marinha? E daí que ele me explicou todo o segmento. Eu acho que há uma falta ainda de informação para os estudantes de veterinária, porque possa essa possibilidade, mas a gente vai difundindo aos poucos, da melhor forma possível, a gente vai nas instituições e fala, a gente é convidado às vezes para ir falar da profissão. E agora, quando eu me vi, eu estava... Você dormiu numa noite civil e acordou no outro dia militar? Exatamente, foi assim ou não? Agora eu me vejo Como que foi inserida. essa experiência, hein? Eu cheguei e falei assim, vou me inscrever. Daí eu escrevi, né, fiz todo o procedimento burocrático. Quando eu fui chamada para entrevista, para análise de currículo e tudo mais, eu falei, e agora? Fui chamada, e agora? O que eu faço, né? Sentei, conversei com meu marido, com a minha mãe, com a minha família, né, os próximos de mim, quem sempre vivendo junto comigo. E eles me apoiaram, falaram assim, o contrato, a princípio, para quem é temporário, eu sou temporária, não sou de carreira, temporário pode ficar até 8 anos na instituição, e o contrato ele é renovado anualmente, né? Então, a princípio era 1 ano, se não desse certo eu não renovaria o contrato, né? E o Exército também, se não gostasse de mim, não renovaria o contrato, né? Se não trabalhasse de uma forma como eles esperavam. Uma experiência também, Exatamente. Né? Mas em 1 ano eu tinha ali para saber o que era. Me apaixonei, me apaixonei pela força, pelo que a gente aprende nas nossas instruções. Então, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria passar um período, homens e mulheres de qualquer profissão, deveria passar um período, pelo menos no Exército, para... mais disciplina. Disciplina e hierarquia, né? Não só para a vida profissional, mas também para a vida em sociedade como um todo, em todos os tipos de relacionamento. E acho que foi
melhor coisa que podia ter acontecido para mim. Que ótimo, pois é, então você aguça muito a curiosidade do telespectador e ainda a gente continua curioso ainda, porque antes de você se militar, você já é veterinária, clinicou durante um ano, trabalhou em várias clínicas, você costumava acordar que horas? Depende do dia, né? Porque como a gente era autônoma, fazia o nosso próprio horário. É. Tinha vez que eu fazia plantão e ficava a noite toda. E tinha vez que eu não trabalhava, não marcava nenhuma consulta. Aí acordava meio-dia. Acordava meio-dia, uma hora. E daí a gente, dependendo conforme a necessidade, porque autônomo tem que ter um mercado, né? Tem que ser bem maleável, exatamente, né? Não tem como você... então, como eu não tinha minha Mas clínica na média, própria, assim, o que? Era 6, 7 horas da manhã, 8? Não, acordava 8, 9. Para ir para a clínica. Pois é, até supondo naquele dia que você acordou 8 horas da manhã para ir na clínica, no dia seguinte você sabia que você ia acordar para ir em outro lugar, em outra clínica mais disciplinada. Que hora você acordou, hein? Primeiro dia foi muito nervosismo, né? Então, era nem 4 horas da manhã eu já estava acordada. Quase nem dormiu, né? Nem dormi, muito nervosa. Você estava em Sorocaba? Estava em Sorocaba. Fui em Sorocaba, meu marido me levou para o primeiro dia para me apresentar. Como foi a preparação na véspera? Foi bem complicado, né? Porque a gente não sabe o que espera, né? Porque eu não tenho... É um mundo novo, talvez. Mundo novo. Na minha família não tem nenhum militar, né? Então, eu não sou de uma família militar que vai seguindo os passos do pai, da família. Então, eu não sabia nada, não tinha ninguém para me falar, ó, é assim que vai ser, né? Só esse amigo meu, mas ele estava na Marinha, eu tinha ingressado no Exército. E é só um amigo, a realidade é diferente, totalmente né? diferente. O ritmo dele era outro também, né? Totalmente diferente. Fui com o coração na mão, não sabia como é que ia fazer. Para onde você foi? Saiu de Sorocaba para ir para... Fui para o CPOR, né, para treinar, fazer a preparação para o ingresso no Exército. É a mudança, a transição da vida civil para a vida militar. Então, a gente tem um tempo, no meu caso de temporário, foi 1 mês e meio de preparação do CPOR em São Paulo. Mas espera aí, que hora você teve que se apresentar? A gente tinha que estar lá às 8. Às 8, né? Você acordou às 5 da manhã. Eu fui a primeira a chegar. Cheguei lá, era por volta de umas 5h30, né? Para não ter atraso, para não ter problema. Esse local fica em que cidade? Fica em São Paulo, no mesmo? bairro Santana. Tá. E aí, como você chegou lá no momento, como foi? Aí chegamos lá, né? Aí, meu marido ficou pro lado de fora, eu entrei. Aí um soldado veio me recepcionar. Aí falou, você pode aguardar aqui, que vai ser só 8 horas. Chegou 5h30, né? Você chegou 5h30? 5h30. Pode aguardar aqui. Foi bem engraçado, gente. Faltava pouco, 6h30, 7h30, 2 horas, 2h30 tá bom, né? Para ir melhorando a ansiedade. Mas como eu estava vindo de outra cidade, eu não sabia como ia estar o trânsito. E São Paulo sempre é uma incógnita, sempre, né? É uma caixinha de surpresa. Preferi não arriscar. E daí foi que a gente teve uma conversa com o comandante, ele explicou como que seriam nossos dias ali. Então, mas espera aí, seu marido ficou do lado de fora o tempo todo esperando você? Ele foi embora, ele foi embora, ele tinha que trabalhar também. Era um oficial que recebeu vocês lá depois? Foi um soldado, né? A gente ficou todos no mesmo ambiente e a gente foi para o auditório, onde foi o comandante que nos recepcionou. Tá. Né, o comandante do CPOR. E ele falou como seriam os nossos dias. E com muito medo a gente aceitou tudo, assinou lá o contrato e ficamos... Você se lembra em quantos vocês estavam nessa turma? Nós estávamos em 42, entre médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários. Somente mulheres ou homens também? Mulheres e homens, era misto. A maioria eram homens? Já estava bem dividido, acredito que quase 50% de cada. E o tratamento do oficial lá, do comandante, foi igual para a mulher como para o homem ou não? Tem diferenças? É igual, eles tratam de mesma forma, né? Na verdade, eles falam que militar primeiro é militar e depois tem sexo, depois é mãe, depois, né, é filho. Então, assim, primeiro você é militar, depois vem o resto. Isso não dava um medo? Com certeza, né? Gelinho na barriga, a gente que nunca... não foi preparado para isso, né? Então, sempre foi uma... Você está com 33 anos hoje. 33 anos. Quantos anos você está na corporação? Faz 3 anos e meio. Então, você estava com 29 para 30 anos. Exatamente. Quer dizer, ainda, né, uma menina ainda, aquela experiência diferente, uma expectativa diferente. E vocês sabiam que vocês iam encontrar lá? Para que vocês estavam sendo contratados ou não? Na verdade, a gente sabia que a gente ia praticar o que
nosso currículo, né? Então, assim, o meu currículo foi todo voltado para veterinária de pequeno porte, animais de pequeno porte. Eu saberia que eu não ia mexer com animais de grande porte, nem inspeção veterinária, né? Animais de pequeno porte são? Cães. No Exército, só cães, né? A gente não tem a parte de outras espécies. Mas eu sabia que ia mexer com cães, porque meu currículo era voltado para cães, e eles precisavam de alguém que cuidasse de cães. E lá a gente tem os cães de guerra. Cães de guerra? Cães de guerra, que eles são usados para faro de entorpecentes e explosivos, né? E guarda e proteção, que é ataque mesmo, né? Para proteger o perímetro das unidades, das organizações De que raças eles são? Eles são 5 raças militares, tá? Pastor alemão, pastor belga malinois, labrador, doberman e rottweiler. São essas 5 raças que a gente trabalha. E toda a geração desses animais é feita dentro do Exército? Existem 2 centros de reprodução do Exército, em todo o Brasil, né? Um localizado na Polícia do Exército em Brasília e o outro é na unidade onde eu estou atualmente, que é o 2º Batalhão de Polícia do Exército. Só essas 2 unidades que reproduzem os cães, né? Que é centro de reprodução, e distribuem para todas as organizações militares do Brasil. Então a gente tem umas metas a cumprir todo ano. Recebemos matrizes, né? Então as fêmeas que são para reprodução e os machos padreadores. A gente reproduz e depois distribui para as outras organizações conforme a necessidade. Qual é a meta? Esse ano são 28 animais. 28 animais de cada raça? Não, são distribuídos, né? Tem uma proporção. A meta ela é baseada na necessidade. Então, quando as unidades precisam, eu preciso da raça Rottweiler. Eu faço um DIEX, um documento, mando para Brasília, para a diretoria de abastecimento, faço o pedido. Conforme esses pedidos, eles vão mostrar para a gente quais são as raças que eles precisam e qual centro de reprodução vai produzir qual raça. Você me falou de 5 raças, isso? 5 raças. São 5 raças porque cada raça tem um fim específico? Cada raça ela tem mais aptidão para determinada coisa, né? Então, a gente usa labrador muito para faro, principalmente de explosivo. Não dá para usar o labrador, por exemplo, para guarda e proteção, para fazer um ataque, um procedimento mais agressivo. Ele é mais manso, mais dócil, talvez, isso? Exatamente. A personalidade dele. E não impõe respeito, né? Não tem aquela... Então, para guarda e proteção, a gente usa então os pastores, pastor alemão, pastor belga, né? E Rottweiler e Doberman, né? Para fazer guarda e proteção. Agora, para o faro, geralmente de explosivo a gente usa os labradores, mas o Malinois é uma raça que tem sido bastante usada por várias polícias, não só do Exército, como militar, polícias dos Estados Unidos e outros países também, que é uma raça muito completa. Ela serve tanto para faro, ela é muito boa para faro, quanto para guarda e proteção. E a obediência é muito... são animais que são muito fáceis de adestrar. A obediência deles é muito boa. Então, e são animais bastante resistentes também, né? Então, é uma raça que está cada vez mais tomando conta das raças policiais. Qual é o nome da raça? Pastor belga Malinois. Ah, Malinois. Malinois. E é de origem o quê? Aqui no Brasil mesmo ou não? Não, é belga, né? O pastor é belga, e é uma raça que está dominando. Foi desenvolvido para essa finalidade, será? Não foi desenvolvido para... Não é um laboratório de estudos, né? Os belgas, existem 4 outras subespécies de belga, né? A que a gente usa, que a gente tem maior... reúne a maior quantidade de qualidades, né? É o pastor belga Malinois, que é uma raça muito, muito boa, muito utilizada no policiamento. Voltando um pouquinho aqui para trás, Lívia, você me disse que precisou passar por um treinamento, né? Isso. Antes de se tornar militar de fato. Sim. E antes de já se tornar também segundo-tenente, né? Exatamente. Que vocês entram como segundo-tenente, é isso? A gente entra como aspirante como oficial. Como aspirante oficial, tá. Depois você vai progredindo então. Segundo oficial, primeiro-tenente. Segundo-tenente, primeiro-tenente. Tá, esse treinamento consiste em quê? O que acontece lá? A gente tem aulas, então, de patentes, né? Quais são as patentes, de uniforme, qual uniforme usar em qual situação, né? A gente tem que usar, como marchar, como prestar continência, como se portar diante de um meio militar. A gente tem aprendizado sobre liderança, né? Área de afetividade, como manusear uma arma. Mas tudo isso no Exército é tudo regulamentado, é tudo
conforme os padrões deles, exigência. Certo. Então, não é cada um faz do jeito que quiser. É todo mundo junto, do mesmo jeito, né? Então, todo mundo igual. Tanto o uniforme, é todo igual, é todo padronizado, quanto treinamento, quanto procedimento de tiro. Então, a gente aprende a fazer tudo isso de forma igual, todo mundo igual, né? Também a gente aprende sobre a hierarquia e disciplina, que são os 2 pilares do Exército, né? E a gente passa também, no final, por um campo, né? Passa todo por aquele processo de treinamento. Quanto tempo de formação? Para temporário, 1 mês e meio, 45 dias. E esse 1 mês e meio você teve que ficar quartelada ou não? Não, não precisou. Para oficiais... Você viajava todo dia? Viajava todo dia. Tinha vezes que eu ficava lá no alojamento, né? Que a gente tem alojamento também. Mas a gente... para oficiais é um pouquinho diferente para os praças, né? A forma de treinamento. Então, no meu treinamento a gente não foi obrigado a ficar quartelado, a não ser no campo, que a gente ficou, né? Teve que montar barraca, fazer acampamento, passar todo o processo de sobrevivência. A gente aprende, né, a calcular com bússola e saber onde que ir, para que lado. Então é uma coisa totalmente diferente da nossa vida civil, da vida militar. É um choque, uma mudança assim drástica. Muito diferente, né? Muito diferente. Você se adaptou bem? Me adaptei. Mas acredito que não é toda pessoa que consiga passar por essa fase, principalmente de campo, né? De treinamento em campo, que é a prova de fogo, ver se vai resistir ou não. Foi difícil o período de adaptação? Olha, eu achei que ia ser pior, na verdade. Que bom. Eu achei que ia ser pior. O campo foi terrível. Deixa o oficial ouvir isso, né? Não, mas é que a parte... Se você faz tudo certinho, conforme eles ensinam, não tem com o que se preocupar, né? Quem encontra mais obstáculos é quem não consegue fazer o que está previsto. Mas é mais difícil para a mulher ou não? Com certeza, com certeza. Com certeza é mais difícil para a mulher. Hoje está assim, está mais fácil. Está mais fácil. Lidar. Depois que você se formou em 1 mês e meio, aí você já iniciou as atividades como militar. Aí sim você começou a usar farda também? Não, a gente já começa, no treinamento a gente já começa a usar farda desde o primeiro dia, né? Mas aí, depois de 1 mês e meio, eu fui para a unidade de destino, que eu estava, né? Qual foi? 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco. Em Osasco. Isso. E lá você ficou ou está lá ainda? Estou lá ainda, desde que eu ingressei, estou lá. Porque lá é um dos lugares que a gente tem os cães, o centro de reprodução e parte de seção de cães de guerra, né? Então, as polícias usam muitos cães, não só a parte de guarda e proteção, mas também para detectar drogas e explosivos, né? Na Copa do Mundo, a gente também vai ficar sobre aviso, se for preciso, a gente também vai entrar com os nossos cães, né? Então, a gente está com uma preparação agora, nesse período, muito intensa para a Copa do Mundo. Então, a gente fica sempre, se for requisitado, a gente vai e começa a trabalhar. Começa a trabalhar. Exatamente. São 8 anos para o temporário. Para o temporário. Esse período você pode chegar até que grau? Graduação? Eu vou até máximo de 1º tenente. 1º tenente. Você tem a possibilidade de se efetivar? Tenho. Se você quiser. Se eu quiser. Eu tenho, se eu fizer o concurso, né, público, fizer a prova, fizer o concurso público, aí a gente, se ingressar, tem um treinamento mais intenso, mas em Salvador, no caso de veterinária em Salvador, nas outras áreas, em outras escolas, né? Da veterinária, a escola é em Salvador, fica lá aproximadamente 1 ano, se forma e daí sim vai para a unidade de destino, que pode ser em qualquer lugar do Brasil onde tenha, esteja precisando de um veterinário, que pode ser nas áreas de cães de guerra, né? Parte da cavalaria, né? Os equinos, também a parte de inspeção sanitária, né? Que é de alimentos e água. E também em Manaus, que a gente tem a parte de silvestres, né? Os animais silvestres. E como temporária você não muda de lugar, né? Você fica sempre na mesma unidade, é isso? Pode até mudar, mas é mais difícil, né? Então, geralmente o temporário ele é selecionado para aquela vaga específica, né? Pode até ter transferência, sim, mas geralmente é mais difícil. Só para ficar mais claro um pouquinho para o telespectador, Nívia, sim. Quando você se inscreveu para o Exército, você passou por um concurso de
de seleção, como um vestibular ou não? É um pouquinho diferente. Quais são os processos seletivos para o temporário? A gente, para se inscrever, tem que levar o comprovante de graduação, né? Então você tem que ser veterinária, que senão você não consegue nem se inscrever. Aí depois eles vão chamando e a gente faz uma série de testes. Então, primeiro é teste entrevista, né? Ver o psicológico, se tem perfil. Depois você passa um teste de saúde. Então eles vão pedir uma série de exames médicos. Depois passa por uma entrevista na unidade com a pessoa que está pedindo a tua vinda para a unidade. Então você vai passar com uma entrevista com a própria pessoa que pediu você lá, né? Que também é um teste específico para aquela área, mais técnico mesmo, né? E depois que você ingressa. A gente não faz nenhum tipo de prova, nenhuma avaliação, né? Então, mas esses processos a gente precisa passar. Me diga uma coisa, você é especializada em oftalmologia. Lá Isso. no Exército você atua só com oftalmologia? Não, no Exército... Como é o seu trabalho lá? No Exército eu faço mais a parte de clínica e cirurgia geral. A gente trabalha também muito com a parte preventiva. Como tem veterinário lá o tempo todo, então a gente consegue trabalhar bastante com a parte preventiva, né? Evitando algumas doenças, evitando alguns traumas ou algumas complicações, né? Claro, evidentemente, tem coisa que a gente não consegue evitar, né? Mas a gente trabalha principalmente com a parte preventiva. E, no caso da minha unidade, de reprodução. Então, a gente tem que fazer todos os planejamentos de quando a cadela vai entrar no cio, quem vai cruzar, não pode ter consanguinidade, né? Prever também quando é que vai nascer. Então, assim, a gente também tem todo o planejamento da parte reprodutiva também. Alimentação é ração? Ração, só ração. Só ração. Só ração. E lá você cuida de quantos animais em especial quando você está lá? Nós temos 17 cães. 17? 17 cães, que é o máximo que a gente tem em carga, né? Quanto tempo você permanece lá na unidade de trabalho, sim? Eu entro às 8, né? E saio às 4 horas da tarde. E ainda você consegue tempo para fazer a clínica paralelamente a isso? Tenho tempo ainda para fazer. À noite eu atendo a parte de oftalmologia nas clínicas aqui em Sorocaba. Mais de uma? Mais de uma. Você tem de se programar ainda nesse sentido. Tem. Você trabalha no Exército de segunda a sexta-feira, das 8 às 4? Segunda a quinta, das 8 às 4 e na sexta, das 8 ao meio-dia. Final de semana é livre? Final de semana, alguns finais de semana a gente tem missões. Que tipo de missões? Então a gente tem missão, às vezes, um ACIS, o que é uma ação cívico-social, a gente monta todo um esquema para fazer, por exemplo, atendimento veterinário, vacinação de população mais carente, vacinação dos cães, né, da população mais carente, então de raiva, vermifugação, campanhas de castração que a gente também faz em finais de semana. Tem algumas missões que a gente precisa ir com todo o batalhão, não só a parte específica de veterinária, né, mas a missão do batalhão como um todo, então também a gente tem que ir. Então são algumas missões específicas que caem feriado, fim de semana, sábado, domingo. Não são todos, né, mas se tiver a gente tem que ir também. Esse trabalho que você tem no Exército está te ajudando a melhorar a sua formação, a sua qualidade como técnica, como profissional da área? Com certeza. Principalmente porque lá a gente tem muito recurso em relação a diagnóstico, exame e prevenção, como eu te falei. Então a gente consegue se adiantar e não deixar a doença ou qualquer coisa que for se agravar, né? Então a gente consegue, quanto antes diagnosticado, melhor o tratamento. E como a gente trabalha bastante com prevenção, a gente tem bastante meios de evitar algumas doenças. E o meu chefe, né, que hoje está numa missão de paz no Haiti, mas ele era o meu chefe direto, que é um veterinário também, tenente-coronel. Ele tinha uma experiência muito grande, muito vasta. Eu aprendi muito com ele também, não só a parte militar, mas a parte técnica também, que ele é um veterinário muito bom. E eu tive o prazer, né, a chance de trabalhar com ele. Que ótimo. Quando você está na clínica particular, você é só oftalmologista? Só oftalmologista. E os problemas oculares com os animais, com os cachorros, são muitos? São bastante. A gente pensa que não, mas a gente tem cada vez mais problemas causados por animais muito peludos, né? Com brigas, cães com gatos, ou doenças que realmente são dos cães, como glaucoma, catarata,
né, uma conjuntivite, uma blefarite. Então, assim, a gente tem bastante doenças oftalmológicas e hoje em dia, como o proprietário está muito perto do cão, o cão está cada vez mais se inserindo na família, sendo cada vez mais um membro da família, fica mais perto das pessoas, não é um cachorro que fica no quintal como era antigamente, né? Eles ficam dentro de casa. Então, eles conseguem perceber melhor a alteração ocular. Então, qualquer coisa diferente do olho, eles já trazem pra gente. Então, tá um pouquinho vermelho, tem uma secreção diferente, o animal não consegue abrir o olho. Então, eles conseguem trazer pra gente cada vez mais cedo, pra gente conseguir resolver, né, de uma forma que sem perder a visão. Existem doenças oftalmológicas específicas de cada idade? Existe também as de cada idade, mas existem também aquelas adquiridas, né? E aquelas que é do próprio código genético dos cães. Tire uma dúvida nossa. Claro. O cão é daltônico? Não. Eles enxergam bem menos cores do que a gente, tá? Tem alguns autores que falam que são 3 cores, tem uns que discutem que são 4 cores, tá? Quais são, assim? As cores primárias, né? Tá. Azul, vermelho, amarelo e alguns discutem em relação ao verde. Então, eles não têm aquela gama de cores, né? Então, lilás, roxo. Não, ou é azul, ou é vermelho, né? Azul, amarelo. Então, eles enxergam de uma forma mais... menos específica que a gente, não consegue ver toda a gama de cores que a gente vê, mas eles enxergam cores. Inclusive o branco e o preto, né? Que uma ausência de todas as cores e uma presença de todas as cores. Ele consegue ter essa percepção. Consegue ter essa percepção, mas são menos cores do que a gente. E eles são melhores visuais à noite do que o ser humano? Não, na verdade eles têm outros sentidos que ajudam a eles conseguirem detectar de onde vem, né? O ruído, ou a ameaça, ou o barulho. Que seria o olfato, a audição, né? Que são bem mais... boa, né? Exatamente, muito mais desenvolvida do que a visão. E o olfato deles é uma coisa sensacional, é fora de sério, que a gente não imagina, mas o que eles conseguem perceber de olfato, em sentido de cheiro, é fora do normal. É verdade. É fora do normal. A gente consegue imaginar porque a gente não consegue sentir. Só para concluir, então, Nívia, as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, tratamento, cuidado com os olhos, né, do animal. Existe algum mecanismo que a pessoa possa prevenir doenças? Na verdade, a gente indica fazer, antes de acontecer a doença, fazer uma prevenção. Então, levar uma vez por ano, né, uma frequência, né, não precisa ser todo mês, nem muito, mas uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, mesmo o animal sem ter nada, para a gente poder orientar. Por quê? Existem algumas raças específicas que são predispostas a ter certas doenças. E dependendo da raça, se você levar com antecedência para a gente consegue orientar de forma que não aconteça a doença, né? Ou alguma doença que a gente não consegue prevenir, mas a gente consegue orientar de forma de como detectar a doença, para a gente conseguir fazer uma cirurgia ou um tratamento que resolva, né? Então, como existem várias raças, cada raça ela tem uma predisposição genética a determinadas doenças. A própria exposição, tem uns cachorros que têm o olho mais expostos do que os outros, né? Que são as raças, por exemplo, o Pug, o Shih Tzu, né? Que são raças que têm o olho mais expostos. Então, a gente pede para levar, não depois que acontece o problema, levar antes para a gente poder orientar, para evitar que aconteça coisas mais sérias, né? Problemas mais graves. E tem que ser especificamente um veterinário oftalmo ou não? Tem que ser. Tem que ser porque o veterinário clínico geral, a gente aprende como clínico geral, que eu já fui, a gente tem uma breve noção das doenças oculares, de como tratá-las e como preveni-las e como diagnosticá-las. Quando a gente estuda oftalmologia, a gente consegue exatamente saber o que está acontecendo, é muito diferente. Então, eu como já passei por essa fase de clínica geral e hoje eu sou oftalmologista, eu sei que um clínico geral, ele consegue ver se tem alguma coisa errada, mas não consegue saber exatamente o que está errado, que é mais difícil. Mais específico, É mais específico. Muito bem. Nívia, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Obrigada a você, Fernando. Parabéns e boa sorte. Obrigada. O Vida Pública de hoje conversou com a segunda-tenente do Exército, Nívia de Matos Góes Vieira. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br
Na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo!